Nesse vídeo eu vou te explicar como você paga suas dívidas sem dinheiro, com pensamento. Eu sei que falar assim pode parecer algo estranho, né? Mas se você já estuda assuntos de manifestação, poder do subconsciente, Neville Goddard ou qualquer termo desse tipo, fica aqui que vai fazer sentido para você. Se você nunca ouviu falar esses termos que eu disse aqui, cara, isso aqui vai ser uma loucura para você. Então, realmente não vai fazer sentido. Mas, se você já é habituado com esse assunto, fica aqui que eu vou te explicar isso em detalhes. A minha proposta aqui nesse canal é fazer vídeos completos e a proposta desse vídeo é exatamente essa, tá? Então, a gente vai conversar aqui, basicamente, para chegar nessa conclusão, vão ser 4 subtópicos. Primeiro, onde começa a dívida? Isso precisa estar muito claro para você. Onde que começa a dívida? Depois eu vou te falar sobre a realidade onde a dívida não existe. Depois, vou te explicar como Jesus ensinou a lidar com as dívidas. Eu vou usar a Bíblia aqui, alguns trechos bíblicos para te mostrar isso. E no final, eu vou te falar uma frase para você pagar as suas contas mesmo sem ter dinheiro. Ok? Então, se isso aqui faz sentido para você, fica aqui nesse vídeo. Bom, sem muitas delongas, né? Porque, obviamente, esse vídeo já vai ser um pouco mais longo aqui, mas vou procurar ser o mais direto possível. Vamos começar, então, por onde começa a dívida, né? E um detalhe, tá? Por que eu resolvi falar exatamente sobre isso? Nos meus atendimentos, né? Então, caso você está chegando agora e não saiba, o que eu faço, né? Eu, através de áudios de hipnose, reprogramo o subconsciente, né? Que é a causa de tudo. E é o que a gente vai conversar aqui. E a maioria dos clientes que me procuram hoje é exatamente por esse problema, por questão de dívidas, tá? Então aqui já vem a resposta a essa primeira pergunta. Onde começa a dívida? A dívida começa na mente. Tá? A dívida não começa com um problema financeiro, ela não começa porque, né, aconteceu uma coisa aqui e aí eu tive... Não, a dívida começa na mente. E sabe uma coisa que é muito comum, está acontecendo de forma muito comum hoje? Pessoas que têm dinheiro, que ganham bem mais do que a maioria e com dívidas, né? Então, eu atendo pessoas com 100 mil, 200, 300, ultimamente. Teve um com mais de 4 milhões de dívidas, né? Poxa, como que uma pessoa que ganha bem, ela se enfia em dívidas, né? Teve uma outra cliente recente, que ela esqueci sei que ela é concursada federal, ela recebe mais de 20 mil reais por mês, em teoria, né? Mas desse valor, mais de 50% é de dívida, então é descontado em folha. Cara, uma pessoa que estudou, ela passou em um concurso que ganha mais de 20 mil reais, essa pessoa é muito diferenciada, ela é muito inteligente. Então, o que eu quero te dizer é, a dívida não é questão de dinheiro. Não é. E mesmo se você tem pouco, eu te falo, se você ganha pouco e tem dívida, se você ganhasse muito, provavelmente teria dívida também. A dívida começa na mente. A dívida começa com questões emocionais. Eu posso te falar algumas das razões aqui. Não tem como, né, eu te falar exatamente no seu caso qual é, mas eu tenho atendimentos individuais, inclusive tem os links aqui na descrição, no primeiro comentário, onde é possível descobrir isso. Mas existem algumas razões, tá? Uma das razões de se ter a dívida, por mais louco que possa parecer, é a falta de permissão de prosperar. Falta de permissão, também conhecido como merecimento, né? Então, você ganha dinheiro, você tem uma quantidade, de alguma forma você faz alguma cagada para perder aquilo ali. Lá no seu subconsciente existe uma crença que diz assim, você não pode ter acumulado. Algumas pessoas, uma boa parte, sofrem do que eu chamo de a maldição do suficiente.
Sabe o que é maldição do suficiente? Boa parte de nós aprendeu o seguinte: se você tiver o que comer e onde morar e o que vestir, é isso. Não queira mais nada. Você não precisa de mais nada além disso. E isso parece ser uma coisa nobre, né? Parece ser uma grande virtude falar isso. Só que não é. E quando você tem esse pensamento, você aprendeu isso, você, lá no seu subconsciente, existe isso mesmo, olha. Você precisa ter só o suficiente. E quando você consegue ter mais, de alguma forma, você se livra daquilo. Então, isso é a primeira coisa que é muito importante você entender. O dinheiro começa na mente. A dívida começa na mente. Ela não é por uma questão, eu ganho pouco, mas aconteceu um imprevisto. Existem bloqueios aí que causam a dívida. Ok? Essa é a primeira coisa para você entender. Segunda coisa para a gente conversar aqui é a realidade onde a dívida não existe. Isso aqui, como eu disse no início, né? Se você não está acostumado com isso aqui, isso é papo de maluco, né? Mas, vamos lá. Então, ó, a realidade onde a dívida não existe, né? Isso aqui, essa afirmação, é baseada em vamos chamar de uma teoria, né? É uma teoria, porque, segundo aí, né, quando não se tem uma comprovação científica ali e tal, é uma teoria. E tá tudo certo. Mas existem várias evidências disso. E existe uma linha, inclusive, da ciência que está, vamos dizer assim, a passos largos para validar isso daqui. Que é uma teoria, vamos chamar assim, de multiversos, de realidades paralelas. O que essa teoria diz? Que tudo já existe e que tudo acontece ao mesmo tempo. Tá? Isso não é algo simples, tá? De entrar aí nas profundezas disso. Não é algo simples. Então vamos ficar aqui. Tudo já existe e tudo já existe ao mesmo tempo. Quando falo tudo já existe, tudo já existe como possibilidade. Tudo já existe no campo espiritual, vamos dizer assim, como possibilidade. Ou seja, existe uma realidade paralela onde você é milionário. Existe uma realidade paralela onde você passa dificuldade até para ter o que comer. Tem uma realidade onde você tem um relacionamento muito bom, tem uma realidade onde você não tem. A ideia de realidades paralelas é isso, tá? Eu costumo fazer aqui um desenho bem simples, né? É isso aqui, ó. Cada um desses risquinhos sendo uma realidade possível, né? E tudo isso acontecendo, então, esse vídeo está sendo gravado num domingo, dia 15 de março. Agora deve ser meio-dia, tá? Domingo, 15 de março, meio-dia, está acontecendo tudo isso daqui como possibilidade. Né? Só que você, aqui, e eu, né, no nosso corpo físico, porque nós não somos apenas um corpo físico, espero que você saiba disso, mas vamos colocar aqui esse corpo físico. Vamos até para ilustrar aqui, ó, existe um eu maior aqui, né? Ó, existe um eu grandão aqui e existe um eu pequeno. Esse eu grandão, ele tá aqui, ó, ele tá em tudo. Todas as possibilidades. E existe o eu pequeno, que é esse eu carne e osso, esse eu que morre, esse eu maior, ele não morre, né? E esse cara, esse eu pequeno, esse eu físico,
ele só se conecta com uma por vez. Então, ou ele conecta com essa, ou ele conecta com essa, ou conecta com essa, e assim vai, né? Então, existe agora uma realidade onde você não tem mais dívida, onde você está em paz. Olha que coisa. Existe uma realidade onde você está em paz nesse exato momento. Então, isso aí foram nesse assunto, né, sobre lei da atração, manifestação, enfim, como foi um assunto que ele começou, né, a se popularizar com o termo lei da atração, que até comercialmente falando é um termo interessante se falar, atração, só que foi se entendendo que não existe atração e não existe manifestação, existe acesso. Existe acesso. Isso aqui, se você quiser se aprofundar mais nisso, você vai estudar Neville Goddard, você vai estudar Bashar, né? Isso aqui é todo de uma linha espiritual, mas tem uma linha aí de física quântica também, tal, que aí, por outros termos, vai se chegar nisso aqui também. Então, existe hoje uma realidade onde a dívida não existe. A questão, aí vem a pergunta, né? Tá, mas como que eu acesso essa realidade? E você acessa essa realidade, a forma de você acessar foi ensinada por Jesus. Estou aqui com essa minha Bíblia, King James. A passagem está em Mateus, capítulo 6, os versículos de 25 em diante. Tá? Qual que era o contexto aqui? Estava lá no Sermão da Montanha, né? E as pessoas falaram das suas preocupações para Jesus. Ou seja, desde aquela época, né, não vamos falar que era, mas é a preocupação com o sustento, né? Vamos ver aqui a passagem, depois a gente vai conversar em cima disso, olha. Então, Mateus 6, do 25 em diante, diz assim, olha. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais, ó vocês de pouca fé? Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem é incrível, né? Incrível. Se a gente for, então, respondendo aquela pergunta, né? Como que eu acesso a realidade onde eu já estou bem? Onde eu não preciso ficar sem dormir? Como que eu acesso essa realidade? Aqui a resposta já está aqui, ó. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis.
E daqui a pouco eu vou te explicar o como, tá? Só que antes de eu explicar o como, antes de você fazer o que eu vou te ensinar, você precisa aceitar que é assim, senão você não vai fazer. Quando você está com dívida, qual é a reação normal? Preocupação. Você está preocupado, você está ansioso e tudo mais que envolve isso daí. Você às vezes não consegue dormir, você fica pensando na dívida o tempo inteiro, né? E o que é o normal, né? Cara, eu preciso pagar essa dívida para que eu tenha paz. Não é isso? Você pensa, eu preciso pagar essa dívida porque eu quero ter paz. Ok. Como que você acessa a realidade onde a dívida já foi paga? Tendo a paz primeiro. Tendo a paz primeiro. Você acessa uma determinada realidade emanando que já acessou, pensando que já acessou, acreditando que já acessou. Essa é a forma onde você acessa uma nova realidade. Ou seja, se você quiser entrar na realidade onde a dívida já não existe, agora você precisa tirar a dívida da sua mente. Você precisa fazer uma coisa que pode parecer loucura falar assim, mas você precisa ignorar a dívida. Loucura, né? Falar isso. Mas é isso. Você precisa ignorar a dívida se você quiser acessar a realidade onde ela não existe. Porque a realidade que você vivencia é a realidade condizente com a sua vibração. E essa mudança de realidade, eu te falo, a cada milissegundo que a gente está aqui, ela está acontecendo, tá? Então não é uma mudança assim, quando fala mudança de realidade, tem alguns filmes que mostram isso, né? Como se fosse uma coisa, abrisse um portal assim, e não, é aqui, ó. A realidade está a cada milissegundo está dependendo do que acontece assim, você muda, sabe? Existe um pequeno delay aí, né? Não, na maioria das vezes não é tão imediato, mas essa mudança está acontecendo o tempo inteiro, tá? Então, olha só esse versículo, né? Aqui Jesus não está falando, olha, se você não se preocupar, você vai enriquecer, você vai... Não é isso, né? Porque aí, quando a gente for falar, olha, de prosperidade financeira, de abundância, aí nós vamos falar de outra questão. Aí, né, você precisa ter capacidade intelectual de fazer dinheiro, inclusive. Não é o ponto aqui. Aqui a gente está falando de você ter paz, financeiramente falando. Ele citou aqui, né, os animais. Pô, os animais não se preocupam e têm. Como que a gente não vai ter? E olha só, sabe uma coisa que eu descobri? É bem interessante isso. O que você quer mesmo, você não quer pagar a dívida. Sabia que você não quer? Você acha que quer, mas não quer. Que isso? Você tá achando que você sabe mais que eu quero? Cara, vai por mim. Eu entendo bem de como funcionam essas questões aí. Tudo que a gente quer é sentimento. Nós queremos sentimento, nós não queremos coisas. Uma pessoa que fala que quer ter uma Ferrari, ela não quer a Ferrari, ela quer um sentimento. Ela quer, por exemplo, ela pode ter ela quer o sentimento do reconhecimento, das pessoas verem ela e acharem ela uma pessoa especial, uma pessoa diferenciada. Pode ser uma das coisas. Ela quer isso. Uma pessoa que fala que ela quer uma casa própria, ela não necessariamente quer a casa própria. O que ela quer? Ela quer segurança. Tá? E no seu caso, se você tem dívida, o que você quer? Você não quer pagar a dívida. O que você quer? Paz. Não é isso? Você quer paz. Você quer conseguir dormir. Você quer dormir sem ter a preocupação. Então,
você precisa agora ter a frequência da paz. Você precisa agora, antes de a dívida ser paga, ter a frequência da paz. E na verdade, não se importar se a dívida vai ser paga. Olha que loucura. Porque, cara, se você tiver a paz... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que a dívida que você tem, ela consome aí R$2.000 por mês. Exemplo, tá? E se você começar a ganhar 5.000 a mais por mês? Cara, talvez a dívida continue, né? Só que veio o recurso para que ela seja administrável. E se em vez de pagar a dívida, essa dívida for perdoada? Você sabia? Uma das coisas, né, que eu trabalho com as pessoas individualmente é você permitir as infinitas possibilidades. Às vezes você está com foco no dinheiro, no pagamento da dívida, e às vezes ela vai ser perdoada, né? Então, o que eu tenho que focar? Eu tenho que focar no final. E aí eu citei aqui Neville Goddard, ele falava exatamente isso. Foque no final. E o que é o final no caso da dívida? O final é a paz. Ou seja, eu entro em paz agora. Ok, Fabrício, eu aceito que eu preciso entrar em paz, mas cara, como? Aí, eu vou te explicar agora uma frase que você pode usar, que você pode repetir para acessar essa paz. A frase é a seguinte: tudo está bem. Tudo está resolvido. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Tudo está bem, tudo está resolvido, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Isso é um mantra que você, ao repetir, né, pode ser você repetir mentalmente, pode ser você repetir falando, pode ser você repetir escrevendo, pode ser você repetir ouvindo, não importa o como, a repetição desse mantra vai te colocar em paz. Por quê? Tudo está bem. E olha só, né? Você está vendo que aqui não foi colocado nada com relação à dívida? Por quê? Porque se coloca aqui, né? Ah, dívida, dívida, dívida. Se fica falando da dívida, cara, no pensamento fica ali, né? Não, ó, tudo está resolvido, eu agradeço e fico em paz. Acabou. É isso. É isso. Se você chegou até aqui, o final desse vídeo, parabéns, tá? Porque, como eu disse, a chamada do vídeo é uma chamada que é muito forte, né? Uma coisa que parece mentira, parece charlatanismo, eu sei, né? Mas, cara, são tantas evidências, né? São tantas... Caso você não saiba, você está me conhecendo agora, né? Esse canal ele foi criado recentemente, há um pouco mais de um mês, mas eu falo sobre isso há 9 anos aqui no YouTube. Eu tenho um outro canal que tem o meu nome, Fabrício Venâncio. Esse canal tem mais de 330 mil inscritos, mas resolvi criar esse novo canal. Então, nesses 9 anos eu já vi coisas inacreditáveis com relação a isso daqui, tá? Então, por isso que eu posso falar isso aqui muito bem para você. Bom, aqui abaixo tem 2 links se você quiser a minha ajuda pessoal no seu processo de reprogramação mental, de reprogramar o seu subconsciente. Eu tenho alguns produtos, esses aqui são os 2 principais. O primeiro, e aí é bem fácil de você perceber qual que é o para você, né? O primeiro é para quem faz menos que 10 mil por mês. É o Mentalidade 10K. Qual que é o objetivo ali? Programar somente para fazer esses 10K por mês.
colocar, e como que é isso? É colocar no seu subconsciente que você já faz. É fazer você acessar a realidade onde você já faz esses 10. Eu consigo te ajudar com isso. Inclusive lá na página tem vários depoimentos de pessoas com relação a isso, ok? A segunda opção é o método subliminar. Ele já é para quem faz, para quem ganha bem. Eu estou colocando, o ganha bem é muito subjetivo, né? Mas eu estou colocando ganha bem quem faz mais que 10 mil por mês, tá? Se você já ganha bem e a sua dificuldade é de manter o dinheiro, aí a gente precisa trabalhar algumas questões mais personalizadas, tá? E aí tem aqui a opção. Então, opção 1, se você faz menos de 10, mentalidade 10K. Se você faz mais, você até ganha bem, mas não é uma pessoa próspera ainda, o método subliminar é para você. Tem os links aqui abaixo. Fez sentido esse vídeo? Coloca aqui para mim se fez sentido, se você gostou, se você concordou. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, dê o like. Se você estiver assistindo aqui de um dispositivo móvel, né? Existe a opção aqui de hypar. Hypa esse vídeo para que mais pessoas possam assistir também. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo